Olá, meus amigos, bem-vindos novamente a esta vibrante e fantástica partida, que envolve as forças americanas e alemãs na região de Luxemburgo, em dezembro de 1944. As unidades alemãs estão tentando atacar as posições americanas através de um movimento pelos flancos, com a criação de uma base de fogo nas edificações do flanco direito, com o intuito de suprimir as defesas do inimigo, para que as unidades que se deslocam pela área de mata possam avançar sobre os canhões americanos, capturando ou destruindo-os, que são parte do objetivo dessa partida. Vamos partir para ultrapassar a metade da batalha, a fase alemã do quarto turno, começando pela Rally Phase. E vamos rapidamente começar pelo empilhamento alemão que se encontra na Casa de Pedra. Temos o líder e 3 meios esquadrões com moral quebrado. O líder 8-0 recupera seu moral com lançamento de 5 nos dados. Mais 1 pelo Alto Rally, menos 1 pela Casa de Pedra. Na sequência, o meio esquadrão com morteiro de 50mm e o meio esquadrão com metralhadora leve recuperam também o seu moral. Restando apenas um meio esquadrão com uma metralhadora leve para recuperar o moral. Como atacantes dessa fase, o esquadrão alemão, sob o counter GM, tenta o Alto Rally a que tem direito, mas infelizmente isso não ocorre. Terminada a fase alemã, é a vez dos americanos, que tentam recuperar a moral do líder sob o counter GM, sem sucesso. E vamos para a Prep Fire Phase alemã. Para iniciar essa fase, o esquadrão alemão 447, adjacente ao empilhamento americano, faz um disparo de 4 Firepower, dobrados para 8 Firepower, tendo mais 1 como modificador pelo alvo se encontrar em área de mata. 7 mais 1 igual a 8, que é um moral check na coluna de 8 Firepower. Lançamento sequencial de 10 e de 11. Os 2 esquadrões americanos têm o seu moral quebrado. Além disso, quebram acima do Experience Level Rate e ambas terão a sua qualidade reduzida e vão passar de 546 segunda classe para 536 Green inexperientes.
Finalmente com 3, o meio esquadrão passa no teste de seu moral. A próxima unidade alemã a efetuar o Prep Fire será a metralhadora média na Casa de Pedra, que efetuará um disparo sobre a unidade americana com um morteiro. A 12 X de distância, com 5 Firepower que se tornam 4, devido a não haver coluna de 5 na tabela de fogo de infantaria. Mais 1 como modificador pela mata. 9 mais 1 igual a 10, que é uma perda. E, com 6 no dado vermelho, a metralhadora alemã perde o Rate of Fire. Agora é a vez da unidade com a metralhadora média disparar a 10 x de distância, com 2 Firepower, reduzidos à metade devido ao alvo se encontrar além do alcance ideal de fogo, que é de 8 x. Como modificador, teremos mais 1, devido ao alvo estar na área de mata. Seis mais 1 igual a 7, que é uma perda na coluna de 1 Firepower. O morteiro de 50 mm alemão efetua um ataque inválido sobre a unidade de artilharia de 155 mm americana. Por regra, os morteiros não podem efetuar disparos dentro de edificações. De qualquer maneira, acontece o que ocorre. E vamos checar a linha de visão, que parece ser encoberta pela área de mata. E será necessário observar melhor esta questão. Após uma melhor observação, o Jim considera que há linha de visão entre os morteiros e seu alvo. A 3x de distância, será necessário um número base de 6 para atingir o alvo, sem modificadores, pois a presença de pomar nesse X não implica em obstrução para a linha de tiro. Com 11 é uma perda, e é colocado um counter de -1 Acquisition, de 5/8 de polegada no X atacado. Movement Phase da fase alemã do terceiro turno. O esquadrão 447 avança em Assault Movement para X adjacente às unidades americanas da mata, onde sofre um ataque do meio esquadrão americano, com 4 Firepower por ser um disparo a queima-roupa, mais 1 pelo alvo se encontrar na área de mata. Cinco mais 1 igual a 6, que é um Normal Moral Check, na coluna de 4 Firepower. Com 9, o esquadrão alemão tem o seu moral quebrado
e um counter de 2 Residual Fire deveria ter sido colocado sobre X, o que o Jin infelizmente não fez. O esquadrão alemão avança e recebe um disparo do esquadrão americano de 2 Firepower, reduzidos para 1 Firepower por ser Subsequent First Fire. Em seguida, voltando a 2 Firepower por ser um disparo a queima-roupa, com mais um como modificador pelo alvo se encontrar na área de mata. 8 mais 1 igual a 9, que é uma perda. O Jin, antes tarde do que nunca, percebendo seu engano, coloca finalmente o counter de 2 Residual Fire sobre o X. Efetua um disparo com este Firepower. E com 8 nos dados, mais 1 igual a 9, que também é uma perda. O esquadrão vai tentar um Protective Final Fire, onde o disparo será exatamente igual ao do Subsequent First Fire, com 2 Firepower mais 1. Só que desta vez, o resultado dos dados vai servir também como Normal Moral Check para o meio esquadrão americano. Com o resultado de 6 nos dados, o meio esquadrão americano fica pinned, enquanto o disparo é uma perda com 7 na coluna de 2 Firepower. Agora, o Empilhamento Alemão, que pretende ser a retaguarda contra os reforços americanos que vão entrar no tabuleiro na próxima fase, perde o Counter CX e se movimenta em direção às edificações da região central do cenário. Empilhamento Alemão 467, no flanco esquerdo do avanço alemão, que se dirige para a Casa de Madeira. Neste X, sofre um ataque do canhão de 105mm a 11 X de distância. Ferindo a linha de visão. Aparentemente, ela percorre o limite do X de Pomar em XR3, que por ser um tipo de obstrução de visão inerente, ela vai prejudicar a visão do alvo caso esta passe pelo limite deste X. Na dúvida, o benefício deverá ser sempre do defensor, e neste caso vamos considerar como Pomar obstruindo parte da visão. Portanto, será um disparo com Infantry Target Fire Type, a 11 X de distância, com mais 2 devido à obstrução dos pomares, mais 2 pela Casa de Madeira. O número necessário para atingir esse alvo será quase impossível, de 3. E o quase impossível ocorre, com 3 nos dados, mais 4 igual a 7, o alvo é atingido e esse canhão ainda mantém o Rate of Fire. Como foi utilizado o Infantry Target Type, não serão utilizados modificadores. Oito. Como resultado dos dados, implique um 2 Moral Check na coluna equivalente ao calibre de 100mm na tabela de tiro de infantaria, que é de 20 Firepower.
8 mais 2 igual a 10, e o esquadrão alemão quebra acima do ELR e deve ter sua qualidade reduzida. (4 mais 2 igual a 6, o segundo esquadrão é considerado erroneamente como Pinhead. E finalmente 7 mais 2 igual a 9, esse último esquadrão também quebra. E o Jim considera também erradamente como esse esquadrão ter quebrado acima do ELR. O mesmo canhão utiliza a permanência do Rate of Fire e faz mais um disparo contra as unidades da Casa de Madeira, a 11x de distância, mais 2 pela presença de pomares na linha de visão, mais 2 pela Casa de Madeira, menos 1 pelo counter de Acquisition, menos 1. 10 mais 3 igual a 13, que é uma perda. O canhão perde seu Rate of Fire e o counter de Acquisition é virado para o lado, menos 2. Os esquadrões 4, 4, 7 avançam 1x em Assault Movement, onde não sofrem nenhum tipo de ataque. Defensive Fire Phase. E a unidade de morteiros americana vai efetuar um disparo sobre a unidade alemã portando a metralhadora média na Casa de Madeira, a 9x de distância, em área Target Type. O número base para atingir o alvo é de 7. (8). E é uma perda. E o counter de menos 1 de 5/8 de polegada é colocado sobre o alvo. O canhão de 155 mm vai tentar um disparo sobre as unidades alemãs sob a Casa de Pedra, a 13x de distância, em área Target Type. Será necessário 7 ou menos para atingir o alvo. A linha de visão passa rente à área de mata, mas é considerada como válida. 10. E é uma perda. O canhão este canhão não tem o Rate of Fire, e um counter de menos 1 Acquisition é depositado sobre esse canhão. A próxima unidade a disparar é a metralhadora média sobre empilhamento alemão em campo aberto, com 4 Firepower e 0 modificadores. 7. Na coluna de 4 Firepower é um Pin Test Check, e a metralhadora perde o Rate of Fire. O líder e um esquadrão passam, enquanto 2 esquadrões se tornam Pinhead. Advancing Fire Phase. Os esquadrões, no flanco esquerdo, lançam um ataque de 8 Firepower, reduzidos à metade por ser Advancing Fire, e novamente a metade pelo fato do alvo estar além do alcance ideal de disparo.
Portanto, serão 2 firepower, mais 2 pela proteção dada pelo fato do canhão estar em emplacement. 6 mais 2 igual a 8, que é uma perda na coluna de 2 firepower. O próximo ataque será efetuado pelo esquadrão alemão, a 6x de distância da unidade, portando a metralhadora média americana. 1 firepower, sem modificadores. Cinco na coluna de 1 firepower é um pin test check. Que a unidade americana deveria ter passado com 6 nos dados, mas o Jim considera essa equipe como PNED. O esquadrão 467 vai disparar sobre o meio esquadrão americano no X adjacente, com 4 firepower, mais 1 pela proteção da mata. Oito mais 1 igual a 9, que é uma perda. Route Phase. A unidade alemã, na região de mata, é a primeira a deslocar em direção à retaguarda. A próxima unidade a efetuar o route é a unidade americana, também naquela área, que se dirige para o X, onde já se encontra o líder americano com moral quebrado. Advance Phase. E as unidades alemãs invadem o X ocupado pelo meio esquadrão alemão em V4, entrando em Close Combat. Outras unidades avançam em direção às posições inimigas. A exceção feita pelo líder 8-0, que se direciona para o X, onde se encontram unidades alemãs com moral quebrado. Vamos a Close Combat Phase, onde os 2 esquadrões alemães vão combater o meio esquadrão americano. Inicialmente, vamos verificar se é uma emboscada, onde teremos mais 1 como modificador para o lançamento de dados americano, pois o meio esquadrão se encontra pinned. Sim, nos dados vermelhos, representando os americanos, e 4 mais 1 igual a 5 no dado branco, representando os alemães. Não há emboscada. O ataque alemão será com 8 firepower contra 2 firepower dos americanos, uma razão de 4-1, necessitando de 9 ou menos para atingir o alvo. Enquanto os alemães vão atacar com uma relação de 1-8, pois se encontram pinned, sendo necessário 1 ou menos para atingir os americanos, o que é obviamente impossível.
Inicialmente é lançado os dados pelos americanos, que com o resultado de 4 eliminam o meio esquadrão americano. Como não houve emboscada, os americanos têm a oportunidade de revide pro forma, pois necessitando de um, não há possibilidade de atingir os alemães. Com isso, encerramos esta fase alemã do quarto turno e avançamos para a Rally Phase da fase americana do quarto turno, para a qual é esperada a chegada dos tão esperados reforços para os americanos. Neste turno, os americanos receberão 3 esquadrões 546 de segunda classe, mais um líder 7-0, que serão posicionados para entrar ao tabuleiro em uma área protegida por mata, por onde pretendem se aproximar das unidades amigas que se encontram sob o cerco alemão. Vamos tentar o rally do líder com moral quebrado de 8 na região de mata. Com o resultado dos dados de 4, menos 1 pela proteção da mata é 3. E este líder recupera seu moral e vai auxiliar os esquadrões americanos sob o counter de M naquele X, para os quais haverá modificadores de mais 4 pelo counter de M, menos 1 pela proteção de mata, menos 1 pelo líder menos 1. 6 mais 2 igual a 8, e esse esquadrão persiste com seu moral quebrado. O segundo esquadrão recupera seu moral com o resultado final de 7 nos dados, e o counter de M é retirado do tabuleiro. Com o lançamento dos dados de 5 menos 1 igual a 4, a unidade alemã recupera o seu moral e vai poder retomar a posse e utilizar a metralhadora leve. As duas unidades alemãs sob o counter de M na área de mata não conseguem ter seu moral restaurado. Prep Fire Phase. A primeira unidade americana a atacar é o canhão de 105mm, que vai disparar contra a unidade alemã remanescente na casa de madeira, a 13 x de distância, com mais 2 pelos X's com pomar, mais 2 pela casa de madeira, menos 2 pelo Acquisition. O número base para atingir Infantry Target Type é de 6, e após a aplicação dos modificadores será necessário 4 ou menos para atingir o alvo. (7 mais 2 igual a 9) e o alvo não é atingido e o canhão perde o Rate of Fire. A próxima unidade americana a disparar será o outro canhão de 105mm, contra a casa de madeira a 7 x de distância. O resultado base a atingir em Infantry Target Type será de 7, mais 2 pela casa de madeira. (4 mais 2 igual a 6) e o alvo é atingido em Infantry Target Type. (6),
que na coluna equivalente a 100 mm é de 20 Firepower, que é um 3 Moral Check. Mais 3 igual a 10 e essa unidade alemã quebra. O canhão de 155 mm vai efetuar um disparo contra as unidades alemãs da mata à sua frente. A 4x de distância, mais um pela mata, atingindo o alvo com resultado de 6 ou menos nos dados. 11. E o alvo não é atingido e um counter de -1 acquisition é colocado sobre o alvo. Agora, a metralhadora média vai atacar os mesmos esquadrões da mata, com 4 Firepower mais 1 pela proteção da mata. Duplo 2, igual a 4. A unidade apresenta um covering. E o disparo será analisado na coluna de 2 Firepower, com o resultado final de 5, que implique um Normal Moral Check. A primeira das unidades quebra com 8 nos dados e se torna Broken. Com 7 nos dados, o segundo esquadrão se torna Pinned. Aproveitando a manutenção do Rate of Fire, a metralhadora média dispara contra a unidade alemã nas proximidades. Mais 1 igual a 10, que na coluna de 4 Firepower é uma perda e a metralhadora perde o seu Rate of Fire. O morteiro americano de 60 mm vai efetuar um disparo contra as unidades hostis na Casa de Pedra, em área Target Type, a 10x de distância, -1 Acquisition, necessitando de 6 ou menos para atingir o alvo. 10, uma perda, e o counter é virado para a face de -2 Acquisition. Movement Phase. O esquadrão americano, que teve seu moral quebrado recentemente e restaurado, avança para enfrentar as unidades alemãs da mata, imediatamente à sua frente. E nesta posição, são objetos de um disparo efetuado pela metralhadora média alemã, a 9x de distância, com 4 Firepower, mais 1 pela mata. Mais 1 igual a 10, que é uma perda, e a metralhadora não mantém o seu Rate of Fire. Agora, insistindo no mesmo erro, pois os morteiros não podem disparar de dentro de edificações, o morteiro alemão de 50 mm efetua uma tentativa de atingir as unidades americanas da mata, a 10x de distância, um número base para atingir de 7, mais 1 pela floresta, -1 pela Acquisition. O alvo é atingido e o morteiro mantém um Rate of Fire. -1 pelo Air Burst, ocasionado pela explosão do morteiro na copa das árvores, é igual a 4, que analisado na coluna de 2 Firepower, implique um Moral Check.
9 mais 1 igual a 10, e o esquadrão americano tem o seu moral quebrado. O morteiro, que manteve seu Rate of Fire, lança um novo ataque sobre o mesmo X, com o número básico de 7 para atingir o X, mais 1 pela mata, menos 1 pelo menos 1 Acquisition. Necessita de um resultado nos dados 7 ou menos para atingir o alvo. Com 9 nos dados, o alvo não foi atingido e, com a perda do Rate of Fire, esse morteiro encerra sua participação e o counter de Acquisition é virado sobre a sua face de menos 2. Agora, no momento dos reforços americanos adentrar no teatro de operações e faz a opção por iniciar seu movimento pelo flanco mais à direita, onde sofre um disparo da metralhadora média alemã a 9x de distância, 1 Firepower, menos 1 pelo movimento em campo aberto, menos 1 pelo Non-Assault Movement e mais 1 pela presença da obstrução do pomar. E o disparo é uma perda. Empilhamento americano avança mais um X. E recebe o disparo de outra metralhadora leve alemã nas edificações. Agora com 2 Firepower, menos 1 pela movimentação em terreno aberto e menos 1 pela Non-Assault Movement. Menos 2 igual a 6, que na coluna de 2 Firepower implica um Pin Test Check. Com 7, o líder passa o teste, assim como os 3 esquadrões que o acompanham passam também. Este empilhamento americano, que utilizou apenas 2 Movement Factors até agora, pode avançar impune e se alojar em um X imediatamente adjacente às unidades alemãs que têm o seu moral quebrado, que voltam a receber o Counter GM. Defensive Fire Phase. As unidades alemãs, que se posicionaram para impedir o avanço dos reforços americanos, formam um Fire Group e efetuam um disparo contra o meio esquadrão americano que porta a metralhadora média a 7x de distância, com metade de seu Firepower, ou seja, 6 Firepower sem modificadores. 3, que é um resultado H/2, significando, aliás, K/2, significando que uma das unidades sofrerá uma redução de quantidade e todas serão submetidas a um 2 Moral Check. Como apenas o meio esquadrão nesse X, este é eliminado. A próxima unidade alemã a disparar é o esquadrão 447, portando a metralhadora leve, que efetuará um disparo sobre as unidades americanas que avançam, com 6 Firepower, menos 1 pelo Non-Assault Movement, mais 1 pela proteção da mata.
6, que na coluna do 6 Firepower implica em um Moral Check. No qual o líder e um esquadrão quebram, e 2 esquadrões passam. Os 2 esquadrões alemães Peanut vão efetuar um disparo com metade de seu firepower sobre as unidades americanas na mata oposta, com 4 firepower mais 1. Nove mais 1 igual a 10, que é uma perda. Advancem Fireface! E os esquadrões americanos que sobreviveram ao ataque alemão fazem um disparo de 8 Firepower, pois são capacitados a efetuar o chamado Assault Fire, que permite arredondar para cima quando o Firepower é reduzido à metade por ser Advanced Fireface. E a isso é acrescido 1, portanto cada esquadrão fará um disparo de 4 Firepower. Sete mais 1 igual a 8, que na coluna do 8 é um Normal Moral Check. Nove, e a unidade alemã tem o seu moral quebrado. Rout Phase. O esquadrão americano quebrado sob o counter GM se move em direção ao X, onde se encontra o líder americano 8-1. Líder 7-0 segue para a retaguarda, acompanhando o esquadrão igualmente quebrado. Os esquadrões alemães, na região da mata, carecem de poucas possibilidades para retirada e se movimentam em direção ao X, longe das forças americanas que avançam. Como última movimentação nessa fase, o esquadrão alemão quebrado na Casa de Madeira retrocede para o X da mata adjacente. Advance Phase. Os 2 esquadrões americanos se movem para X adjacente às unidades alemãs quebradas da mata. O meio esquadrão americano se move para o X, onde o meio esquadrão foi eliminado, com o intuito de recuperar a metralhadora média ali abandonada. Passemos para Close Combat Phase.
onde não há nenhuma ação. Com isso, encerramos a fase americana do quarto turno e avançamos para a Rally Phase da fase alemã do quinto turno. Neste momento, o Jin se despede, não sem antes agradecer vossa seleta audiência. Obrigado por assistirem. Namastê!